Hello guys do oitavo ano, good morning, how are you today? Fine or no? Olá pessoal do oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para nossa aula de inglês, obviamente. Quero agradecer vocês por terem enviado as atividades, né? Mesmo os que não enviaram, eu sei que vão enviar, porque senão vão ficar sem a nota, ok? E é isso, let's go class! Vamos lá para mais uma aula. Pessoal, hoje nós vamos começar a trabalhar a unidade 8, tá? A última unidade do nosso livro. E porventura também, na próxima semana, aliás, eu dividi ela em duas partes. Então, na próxima semana a gente termina. E nas semanas subsequentes, nós vamos fazer atividades complementares. São as atividades que tem lá no final do livro de vocês. E aí nós vamos estar fazendo essas atividades. Atividade de interpretação de texto. Atividades com verbo to be, no present perfect, no simple present. Enfim, nos diferentes modos e tempos verbais. Para que vocês saiam do oitavo ano já craque no inglês, ok? Então, let's go! Aqui está o nosso cabeçalho, tá? Inclusive, eu quero também falar que tá muito legal. Todo mundo que tá me enviando as tarefas escritas no caderno tá fazendo o cabeçalho desse jeitinho. Então, tá muito fofo, gente. Muito obrigada. Acrescentem o nome de vocês, porque aqui eu não coloquei student, ok? Mas lá no caderno de vocês podem colocar student para colocar o nome de vocês. Nunca se esqueçam de colocar a data para que vocês possam saber de que dia que é aquela atividade, e eu também, tá? Porque pensa, eu tenho 4 turmas de inglês. Se ninguém mandar data e nem nome, eu vou ficar louca procurando qual atividade que é, tá? Então, today is 19 October 2021. E agora a gente vai para nossa aula. Olha só. Quais serão os objetivos e conteúdos para a aula de hoje? Então, como eu já havia falado para vocês, a unidade 8 eu dividi ela em duas partes e hoje nós vamos ver a parte 1, part 1, ok? Depois nós vamos fazer o texto que a unidade vai nos apresentar. Nós vamos traduzir esse texto e depois fazer aquelas questions de interpretação, de comprehension do texto, ok? Hoje não haverá homework. Mas mesmo assim, vocês vão ter que me enviar todas essas atividades que nós vamos fazer hoje, ok? Os avisos importantes que eu quero falar com vocês é a respeito de nota, de prova, de simulado, essas questões. E aí eu vou deixar para falar com vocês mais no finalzinho da aula, tá bom? Então, olha só. Unit 8, Sexual Behavior, comportamento sexual. Eu vou abrir o livro aqui no meu celular, pra gente poder ver. Just a minute, guys. Nós vamos na unidade 7, já terminamos. Unit 8, Sexual Behavior, comportamento sexual. E aqui então está aparecendo pra gente 4 questions, que são aquelas questões que eu sempre falo pra vocês, que vocês vão ter que responder e me enviar, ok? Então, vamos lá, ó. What do you know? Agora você. Do you use to talk about sex with your parents? Você costuma falar de sexo com seus pais? Are they open-minded ready to sexuality? Explain it. Eles são abertos ao diálogo sobre isso? Vocês vão ter que explicar se eles são abertos ao diálogo, como que funciona, né? Essa orientação sobre o sexo na família de vocês, como que vocês fazem para ter essa conversa, se a família orienta e tudo mais. Are you, your friends and your family mostly aware of the current definitions of gender? Você, seus amigos e seus familiares são cientes dos novos conceitos de gêneros? E depois, how did you have your sexual education? Como você teve uma educação sexual?
Gente, é o seguinte, nesse capítulo, então, nós vamos falar de comportamento sexual, nós não vamos falar de sexo, nós vamos falar de orientação sexual. E na orientação sexual, o que inclui? O que vocês conversam com a família de vocês? O que a família de vocês orientam vocês? Claro que, assim, a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre esse tema, porque eu sei que vocês estão aí saindo da fase final da infância, entrando na pré-adolescência, e eu sei que a maioria já sabe também alguns conceitos que ouvem outras pessoas falarem, ok? Então, esse capítulo vai falar sobre o comportamento sexual das pessoas em gerais, ok? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos ter um texto que vai falar sobre o sexo na adolescência, a gravidez precoce e as DSTs. Provavelmente em ciências, ano passado ou esse ano, vocês tenham estudado sobre esses temas que nós vamos ver aqui agora, que é sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre os métodos contraceptivos, sobre gravidez na adolescência. Então, esse texto ele vai trazer alguns dados, algumas estatísticas para nós, sobre esse tema de comportamento sexual, tá bom? Então, olha só, sex, pregnancy in adolescent and STIs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Olha só então, pessoal, vamos começar aqui o nosso texto, tá? Eu vou ler, como sempre, depois a gente faz a tradução. Teenage pregnancy is a serious matter and deserves our attention. Did you know that 25% of pregnant women in Brazil are teenagers? That means that 1 in 5 young people under the age of 19 is pregnant. It is important for you to know that teenage pregnancy is considered high risk. The body does not have enough preparation in the reproductive system. The risk of hypertension is 5 times greater, as well as spontaneous abortion and the chance of anemia, which is often the cause of the baby being born prematurely. I think it is essential for you to talk to parents and have an open relationship on the subject since an early age. I talk to mine about everything. So your parents would have a better relationship with you if they talked to you and always instruct you in the right way and support you in any situation. And let's not forget, you have to prevent yourself. There are several contraceptive methods, and it's always good to consult your doctor to find out which one is right for you. Deixa eu passar para frente para a gente ver o vocabulary. Vocabulary: pregnancy, gravidez; underage, menor; abortion, aborto; prematurely, prematuramente; relacionamento; prevent, prevenir; contraceptive methods, métodos contraceptivos, e aqui nós temos as siglas STIs, Sexually Transmitted Infections, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos agora para a tradução do nosso texto, pessoal, olha só. Então, aqui o título dele, né, que é Sex, Pregnancy in Adolescent and STIs, gravidez precoce, é um assunto sério e que merece nossa atenção. Vocês sabiam que 25% das gestantes no Brasil são adolescentes? Isso significa que 1 a cada 5 jovens de até 19 anos está grávida.
É importante vocês saberem que a gravidez na adolescência é considerada de alto risco. O corpo não tem preparo suficiente no sistema reprodutor. O risco de hipertensão é 5 vezes maior, assim como o aborto espontâneo e a chance de ter anemia, o que muitas vezes é a causa de o bebê nascer prematuro. Eu acho indispensável a gente conversar com os pais e manter uma relação aberta sobre o assunto desde cedo. Eu converso com os meus sobre tudo. Eles com certeza vão nos instruir sempre da maneira correta e nos apoiar em qualquer situação. E não vamos esquecer, tem que se prevenir. Existem diversos métodos contraceptivos e é sempre bom consultar o seu médico para descobrir qual o mais indicado para você. Vamos saber mais sobre algum deles? Então aqui, pessoal, é um texto, na verdade, né? De uma narração, ele está narrado em primeira pessoa e que traz pra gente alguns fatos, alguns dados, algumas estatísticas sobre gravidez na adolescência. E aí no final fala que pra gente descobrir juntos alguns métodos contraceptivos, tanto para evitar gravidez na adolescência e para evitar doenças sexualmente transmissíveis, ok? Esse texto está disponível aqui nesse link que aparece embaixo para vocês, ok? Quem quiser dar uma checada, ir lá e ler, sem problema, no problem. Lá com certeza ele vai estar completo, como é um artigo de opinião, penso que aqui ele está cortado, né? Nós temos uma pequena parte, um resumo do que está no link. Quem tiver interesse, então, é só acessar o link. Vamos para nossas activities, ok? Comprehension. Eu vou ler todas, depois eu vou traduzindo e a gente vai respondendo. Why is teenage pregnancy a so serious matter in Brazil? Why is teenage pregnancy considered a high risk? Why does the baby die prematurely sometimes? What suggestions do the author give to avoid this problem? Why is so important to have a good relationship with your parents? Então, olha só. Number 1. Por que a gravidez na adolescência é um problema tão sério no Brasil? A número 2. Por que a gravidez precoce é considerada de alto risco? Number 3. Por que alguns bebês morrem prematuramente? Number 4. Que sugestões o autor dá para a prevenção do problema? Number 5. Por que é tão importante ter um bom relacionamento com os pais? E aí vocês vão responder, ok? Essas questões e vão me enviar também. Vou fazer a primeira e a segunda com vocês, olha só. Por que a gravidez na adolescência é um problema tão sério no Brasil? E aí o texto nos mostra estatísticas falando que 25%, né, de jovens até 19 anos estão grávidas. It can cause many STDs. Porque pode causar muitas DSTs, ok? Quando a pessoa ela tem uma relação sexual desprotegida, além de poder ter uma gravidez precoce, ela também pode adquirir uma doença sexualmente transmissível. E aí nós vamos falar sobre essas doenças mais pra frente um pouquinho, tá? Number 2, por que a gravidez precoce é considerada de alto risco? E aí lá no texto fala, né, pessoal? Because it causes health problems to the mother and the child. Porque o corpo ainda não está formado, o sistema reprodutor ainda não está formado direito, pode causar problemas de saúde para a mãe, para a criança, abortos espontâneos, pode elevar o nível da pressão, a pressão pode ficar alta, né? Number 3. Por que alguns bebês morrem prematuramente? Because the mother's body don't have enough preparation. Por quê, pessoal? Porque o corpo da mãe ainda não está preparado, né? Quanto mais jovem a pessoa for, mais chances de ter um aborto, de ter hipertensão, do bebê nascer prematuro e não sobreviver. Quanto mais nova for a adolescente, mais riscos vai ter nessa gravidez precoce, ok?
Depois vocês vão responder sozinhos a number 4 e a number 5, tá bom? Agora vamos para Listen Pronunciation. Aqui nós vamos ver algumas dessas doenças sexualmente transmissíveis, tá? Provavelmente vocês devem ter já estudado muitas dessas doenças, ou todas, em ciências, quando vocês estão vendo lá o sistema reprodutor, como que funciona a reprodução, vocês têm que entrar nesse quesito de comportamento sexual, né? Como que acontece a reprodução humana. E aí, nesse estudo, provavelmente vocês devem ter também estudado sobre as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, olha só, nós temos a gonorreia, sífilis, genital herpes, trichomoniasis e a AIDS, que é a mais perigosa de todas porque ela não tem cura. Ela é uma doença autoimune, como vocês já devem saber, e ela não tem cura, ela apenas tem tratamento. Infelizmente, ninguém conseguiu inventar a cura dela. Então, por ser uma doença autoimune, quando o vírus entra no corpo da pessoa, ele começa a se replicar, assim como todos os vírus. Em ciências, provavelmente vocês devem ter estudado também os vírus, que eles precisam de outra célula para se reproduzir, porque eles não possuem essa capacidade de reprodução. Então, assim como o coronavírus, o vírus da AIDS também, ele entra no nosso corpo, infecta as nossas células de defesa e começa a se replicar de uma maneira muito rápida. E o que acontece? Existem tratamentos hoje em dia que cortam esse efeito de replicação do vírus, diminuindo também os sintomas da AIDS, né? Que, na verdade, pessoal, as pessoas que possuem essa doença autoimune, elas têm uma imunidade muito baixa. Então, assim, uma gripe para elas é muito sofrida porque o sistema imune daquela pessoa está comprometido. Então, pensa, para nós uma gripe já quase derruba. Para pessoas que possuem AIDS, ela pode até matar, levar a óbito, tá? A gonorreia, ela também é uma doença, ela tem tratamento. Se eu não me engano, eu não sei se ela é causada por bactéria ou por vírus, mas ela tem um tratamento também. E também é causada por fazer sexo sem proteção. A sífilis dá esses carocinhos aqui no corpo inteiro, ok? E também na parte genital, tanto feminina quanto masculina. A herpes também, pessoal, é uma doença que ela não tem cura. Ela vai aparecer sempre que a pessoa tiver, assim, com a imunidade muito baixa. Ela é causada por uma bactéria, se eu não me engano. Na verdade, a maioria aqui ou é vírus ou é bactéria, tá? E aí aqui a gente pode ver a parte da genital, aqui também. E ela causa, tipo, umas bolinhas, tá vendo? Umas bolinhas que não sei falar se elas queimam, se elas ardem, enfim. Mas elas causam umas bolhas na parte genital ou na boca, ok? Onde tem muco, onde tem mucosa, que é esse tecido geralmente dentro da boca, do nariz, da parte genital. Onde tem mucosa é onde a herpes está. A trichomoniasis é uma doença assim que eu não estudei muito sobre, mas eu acho que ela é causada por um verme. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Pois a gente passa informação errada e o professor de ciências ainda briga, né? Trichomoniase. Ela é provocada por um parasita, pessoal. Ela é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comum, né? E os fatores de risco incluem ter vários parceiros sexuais e não utilizar preservativos durante as relações, ok? Ela provoca um corrimento vaginal, um odor desagradável, coceira, dor ao urinar nas mulheres. E nos homens elas não apresentam costumes. Nas gestantes elas podem causar uma complicação e o bebê nascer prematuro. Aqui dá até pra gente ver mais ou menos, tá vendo? Como se fossem uns vermezinhos, uns parasitas. Essa aqui é a trichomoniase, ok? Então, aqui nós temos as principais, eu acho, doenças sexualmente transmissíveis
E aqui há alguns riscos de que vocês podem correr, né? Quando forem se relacionar e fizerem sem a proteção adequada. Todos nós estamos sujeitos a sofrer isso se não nos protegermos, ok? Guys, aí olha só. Vocês vão fazer essa atividadezinha, ó. AIDS é a sigla em inglês para Adquired Immunodeficiency Syndrome, né? Que é síndrome da imunodeficiência adquirida. E tem também o termo HIV, que advém de uma sigla em inglês Human Immunodeficiency Virus, vírus da imunodeficiência humana. Vocês vão ler e responder essa atividade, tá? E é isso então, pessoal. A partir de agora eu estou com vocês lá no WhatsApp. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Aqui está o meu e-mail para o envio de atividades. Lembrando que vocês têm 2 atividades de inglês em haver, né? Que é a da unidade 7, eu dividi também em 2 partes. A parte 1 e a parte 2, então vocês podem estar me enviando essas partes. Sobre as provas, eu corrigi, deixei na escola. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre nota, algum questionamento, podem entrar em contato comigo, mas não esqueçam que tem que ter argumento. Aquele aluno que não respondeu a prova e vier falar, professora, não respondi porque eu não sabia. Tá, mas você não sabia o quê? Porque eu expliquei tudo muito bem explicado, né? Aquela prova foi relativa às unidades 5 e 6, então assim, unidade 5 e 6 a gente estudou demais. Nós ficamos 2 meses estudando dessas unidades, fizemos a nossa revisão, depois eu passei atividades complementares. Então tem que ter argumentos para vir questionar a nota, tá, pessoal? Essa história de tava difícil, eu não sabia. Então é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo no WhatsApp. Have a nice day, have a nice week, have a nice studies. Bye bye, see you!